Som aqui, estamos aqui para continuarmos nossas conversas aí sobre, sempre me arrumando no começo, nossa conversa sobre a linguagem, a escrita e a pandemia. Hoje com uma convidada muitíssimo especial, grande artista da arte teatral, Cláudia Shapira, para falarmos sobre essa linguagem que ela na qual ela joga em todas as posições praticamente. Dramaturga, diretora, atriz, figurinista. Esperando a Cláudia entrar. Esse comecinho é sempre meio assim, né? Vamos avisar a Cláudia que eu estou aqui. E o que mais? A ideia é a gente falar um pouco dessa arte globalista, digamos, holística, que é a arte teatral. E normalmente a gente tem as especificidades dentro dessa arte, né? E a Cláudia, ela chegou aqui. Ela, enfim, anda por várias dessas linguagens que constituem a linguagem teatral. Esperando a Cláudia só pedir para entrar. Eles estão perguntando aqui como faz. Bom dia, Claudinei. Cláudia, você vê essa carinha, essas duas carinhas? Se você apertar aí, você entra. Tem aquilo que tá pedindo pra entrar na live. Você tem que apertar pra poder entrar. Lembra que eu te mandei pelo WhatsApp. Oi, Cida, bom dia. Estamos esperando só a Cláudia entrar. Pedir para entrar, para conversarmos com ela sobre todas essas áreas da arte teatral que ela tão bem domina. Como é que eu faço? Então, Cláudia, tem aparece para você pedir. Aparece um negocinho que você só tem que apertar para entrar. É que senão você só vai ver, entendeu? Você não vai poder dividir a tela comigo. Pra vocês que estão aí, aparece essas duas carinhas, não aparece? Se clicar, vocês entram. Tem como alguém mandar isso pra ela? Não sei como fazer. A Cláudia não tá conseguindo entrar. Ela não sabe como entrar. Aparece pra vocês, a hora que vocês entram, não aparece? É só pedir pra entrar? É só apertar nessa mensagem, Cláudia. Me ajudem, pessoas. A hora que vocês entram, não aparece um pedir pra entrar? Tem como alguém printar e colocar aqui pra Cláudia ver? Pra Cláudia poder ver e entrar? Porque ela não... Eu mandei pra ela essa... Aperta solicitar, Cláudia. E onde que tá esse solicitar? A hora que ela entra, aparece, né? Mas onde eu entro? Você entra aí na live que você já tá aí. Ufa, vamos conseguir. Assim, né? Todo mundo aprendendo a mexer com essas tecnologias. Ei, conseguimos. Nossa, Oi, gente, tudo bem? Nossa, gente, eu realmente
Vou te falar, eu nunca tinha feito desse jeito. Ah, a Eu gente vai tinha feito, aprendendo. eu tinha feito com Zoom, entendeu? Ou com YouTube, desse jeito. Meu Deus do céu. É o momento, né? Propício. É, vamos todos aprendendo. Bom é que deu certo. Que bom, obrigada por você estar aqui. Imagina, obrigada a você pelo convite. E E então, aí, minha flor? eu queria que a gente começasse já conversando um pouco sobre essa questão que eu propus para você como tema inicial, que é a questão de você. A Luá está aqui. Opa. Ah, De você, digamos aí, trabalhar com a arte teatral como um todo, né? Cláudia, o teatro se faz de várias linguagens, digamos, e você passa por quase todas elas aí, né? Escreve, atua, dirige, faz figurino. Como é que esse olhar de fazer as coisas e olhar para esse espetáculo como um todo, não só de fora como diretora, né? De fora, dentro como diretora, olha, mas uhum. pondo a mão na massa. Olha, eu estava falando justamente outro dia para a Dione sobre isso também de dramaturgia, que na verdade é um olhar que eu sempre tive, embora a minha formação seja como atriz, e quando eu estava na Escola de Arte Dramática eu pensava em trabalhar como atriz, à medida que eu fui adentrando nas estruturas da dramaturgia, né, do fazer, sempre me veio um pouco a vontade de todos os elementos, mas não como um pensamento organizado, mas sim no sentido de eu preciso fazer isso, e se para isso, neste momento, eu preciso escrever alguma coisa para dizer sobre isso, eu vou fazer. Ou se eu tenho que fazer uma roupa que caiba, ou criar um ambiente que caiba para aquilo que. Né? Então, sempre vem uma ideia antes, né? E que ela me coloca elementos. Não que eu não possa trabalhar com outras pessoas, não é isso, mas aí sempre vem um pensamento mais geral da cena, né, como um todo. Então, isso foi sendo um pouco orgânico para mim. Isso foi acontecendo. Por outro lado, o surgimento do Núcleo Bartolomeu, né, organiza isso de uma maneira mais efetiva. Não só no Núcleo Bartolomeu, mas também, primeiro, no meu começo na Escola Livre, no momento em que surge o pensamento sobre processo colaborativo, né, Paulinha, onde a gente começa a criar cenas, todo mundo, de alguma maneira, escreve, cria tudo, né? A ideia de constituir um processo a partir do workshop, das ideias de todas as pessoas, começa a elaborar um pouco um imaginário de um artista encenador, de um artista dramaturgo, de um artista, né, que se posiciona com todos os elementos, mesmo que depois, isso também foi muito importante, começar a organizar isso, né? Porque senão também, né, teve um momento que ficava tudo meio com cara de workshop, assim, sabe? Ninguém dava aquela amarração final. Mas no Bartolomeu, por a gente ter convergido e montado um grupo, onde todo mundo veio também trazendo não só a linguagem teatral, mas a cultura hip hop, o cinema, a Lua mesmo, assim, era uma pessoa que vinha muito da interpretação para cinema, a Roberta com a ideia assim da atriz, então o Julinho trazendo na época o pensamento do grafite da rua, a gente percebeu que ali o que mais nos interessava era a contracena, entendeu? E não a ideia de que isso é uma linguagem que serve a uma outra linguagem. Disso surgiu para nós um termo que a gente usa muito, que é a dramaturgia cênica, que é a ideia de que nós construímos um espetáculo a partir da não subserviência de nenhuma linguagem, e sim da contracena. Então a gente faz tudo junto, o que não é nada simples. O texto vai nascendo com a música, com tudo, com todos os elementos, mas na verdade, esse foi a formação nesse lugar multidisciplinar que você está perguntando, né? Eu queria voltar um pouquinho quando você fala da Escola Livre, a Escola Livre de Teatro de Santo André, né? Sim, Para sim, vocês sim. saberem. E porque eu falo sempre, quando vem muita gente aqui, eu estou trabalhando com linguagem, cada um tem os seus termos, né? E a gente fala os nossos termos muito assim, né? Mas como a ideia é que a gente possa dividir isso com gente que não é exatamente da área, eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas o que é esse processo colaborativo, né? Porque o que é isso que se dá? Porque muitas vezes, para quem não é da área, bom, enfim, tem o cenógrafo, tem o figurinista, né? Tem o diretor.
O que é esse processo colaborativo? Como é que isso nasce ali? Como é que é esse início, como você está falando aí para você? Depois da Praxis, o Abreu traduziu muito bem, né, esse processo num texto, né, que chama Processo Colaborativo, que é da autoria dele, e que é muito bom porque ele consegue realmente organizar esse pensamento. Mas, basicamente, a ideia de que não que se prescindisse do cenógrafo, do figurinista, não, mas que todo mundo trabalha, que o ator criador pudesse propor em todos os âmbitos, né, a sua visão. E aí, também, quem estava trabalhando no figurino, na cenografia ou na dramaturgia, levasse em consideração esse material que já chegava pela experimentação dos próprios atores. Ou vice-versa. Então, eu, como figurinista, faço uma proposta, entendeu? O espetáculo Memórias Impressas, por exemplo, é basicamente isso, né? Eu, como figurinista, faço uma proposta e os atores vão criar a partir daquele universo que o figurino propõe como dramaturgia, né? E aí talvez um texto nasça, ou uma luz nasça, a luz de um figurino, né? A contracena dos elementos todos para produzir uma dramaturgia, né? Eu digo, sem subserviência. Isso foi uma coisa que para nós rolou dessa maneira. Eu acho que chega assim um momento em que o diretor, de repente, vai organizar aquele material, a dramaturgia tem que poder organizar aquele material, senão, e teve em alguns momentos esse tipo de conflito. Então, todos os workshops têm que entrar porque todos foram criados. Não, né? Isso faz parte também de um espólio de criação que vai se diluindo no acabamento final, né? Então, a ideia do processo colaborativo como uma maneira de abordar, né? De não chegar alguém com uma ideia preconcebida e dizer a encenação é assim, nós vamos montar assim, não. Poder, a partir do encontro de todos os artistas numa sala de aula, numa sala de ensaios, né? Poderem criar uma obra juntos na sua gênese. Isso é maravilhoso, né? Mas é uma demanda enorme e que cada vez menos é um privilégio. Quando você consegue ter 4 dias seguidos, por exemplo, um elenco, né? Você sabe do que eu estou falando. Em 3 horas, 4 horas por dia, você fala, nossa, gente, eu sou uma privilegiada. É um privilégio, né? Porque a gente está vivendo um tempo diferenciado, né? Para esse tipo de mergulho em pesquisas mais profundas. Tempo sem tempo, né? O Wagner está perguntando quem que organiza isso, como é que se dá a organização disso para que isso resulte num espetáculo, em alguma coisa que dê, né, que saia do processo. Como é que é? Olha, no geral, entendeu? A função do diretor em determinado momento é poder fazer essa amálgama. Por isso, né, que existiria nesse caso essa função. Se não tem o diretor, de repente alguma pessoa que vai estar podendo fazer esse olhar, essa depuração de tudo, porque senão você realmente, é muito difícil de dentro você ter noção do que funciona, do que não, do que às vezes é uma mera ponte para uma cena que vem depois. É fundamental, mas ela precisa estar amalgamada. Então, eu acredito que sim, que é a figura do diretor, e assim como da dramaturgia, de todo, a palavra final do figurino vai ser alguém que, olhando tudo que foi trabalhado, fala assim, nossa, vamos por aqui, mas eu vou propor uma coisa que some tudo e que chegue num conceito final, né? Eu acho que essa burilação é muito importante. Como eu falei no começo, para não ficar com uma grande cara de uma obra em eterna experimentação, né? Você realmente... Mas é um processo muito maravilhoso, né? Desse artista criador que tem a possibilidade de pensar a cena como um todo, e não só desde o ponto de vista da atuação, né? O Wagner tem mais uma pergunta sobre isso aqui, que acho que é uma questão que sempre é colocada, mas que eu acho que essa ideia de grupo é exatamente passar por cima não, mas trabalhar com isso ao longo do tempo, né? Cláudia, ele está perguntando, e os egos? Bom, primeiro que a gente vai contando que cada um faça o seu trabalho de autoconhecimento, né? Porque senão... mas, ao mesmo tempo, parte-se do pressuposto inicial.
Eu acho que, por exemplo, se tem um diretor que tem um traço muito forte de encenador, e que ele já vem com... Ele não vai querer entrar num processo como esse, porque ele mesmo não vai aguentar, entendeu? Então são escolhas. São escolhas. Eu, por exemplo, eu amo. Eu, no geral, às vezes eu tenho uma ideia inicial, mas quando a gente entra numa sala de ensaio, a gente tem um mote, um tema, e aquilo vai se desdobrando. E às vezes até você tem uma ideia, quando você começa, você fala, nossa, não é nada daquilo, aquilo se transforma. Isso que mais me agrada. A possibilidade de ser atropelada pelo processo e eu descobri o que eu nem sequer imaginava. Então são tendências, são formas de... Até porque talvez a minha essência é de atriz, entendeu? Então, nesse lugar, eu sempre olhei para o teatro descobrindo os elementos como um todo, mas do ponto de vista daquele que vai estar lá também, né? Operacionalizando tudo, né? Então, eu gosto desse lugar do criar junto, entendeu? De quando você... Por exemplo, como dramaturga, então, assim, você chega com uma cena, o elenco destrói a cena. Destrói não só fazendo, como acaba falando, nossa, aí você fala assim, nossa, gente, claro, quem escreveu essa merda? Entendeu? Quem fez isso? Sabe? Ou às vezes não, às vezes você vai ali falando, não, gente, vamos tentar por aqui, e de repente aquilo se reconfigura e vem à luz, sabe? Quando você também peita e fala, gente, confia em mim, eu tô vendo um negócio aqui, né? Isso com tudo, entendeu? Então, essa mútua confiança no que cada um está desempenhando em prol da ideia geral. Então, assim, confia no momento em que eu falo assim, gente, agora eu tenho que cortar. Isso daqui é melhor não tá. Tem que ter esse acordo, assim como eu confio no ator, no em todos, né, no figurinista, na música, que está chegando e falando assim, confia nisso que eu estou propondo, entendeu? Tem que ter esse pacto. E os egos, a gente vai trabalhando. Eles, é o nosso, né, é o nosso métier. A gente trabalha, né, é uma carreira leonina, não tem como, né? Mas é o sol, né? Ou você se queima com esse sol, ou você deixa ele te iluminar, e aí você tem insights. Então, eu acredito que é possível, e eu tenho um grupo que há 20 anos trabalha dessa maneira, não sem brigas, sem confrontos, sem crises, mas com a certeza de que a igualdade de convergência do pensamento de cada um, a riqueza que cada um tem é muito melhor do que uma individualidade que prevaleça, né? Acho que a questão do movimento, né? O Gilberto, ele perguntou um pouco se esse tipo de trabalho, de grupo, enfim, com essas novas prerrogativas, também deveria instrumentalizar uma nova crítica, um novo jeito de olhar também para esse trabalho. Ele quer saber um pouco dessa recepção, se isso acontece, como é que você avalia esse movimento com o olhar de fora também? Olha, eu acho que tem esse lugar, a gente sabe, né, que a função da crítica, né, na verdade, se fosse realizada de uma maneira que é potente, ela tem que acompanhar uma obra, principalmente uma obra que não é assim, uma montagem de 2 meses. As pessoas se encontraram, montaram uma ideia preconcebida, mas quando tem um processo, não tem como você ir assistir a obra, entendeu? E você não ter percorrido um pouco o processo daquele coletivo, não ter percorrido os passos, entendeu? Eu acho que com a lei de fomento aconteceu uma coisa que, principalmente no começo da lei de fomento, onde realmente os projetos de pesquisa longa e continuada passavam por muitas etapas até chegar a uma peça, até a finalização, né? Então, esses processos costumam ser abertos, aí a crítica já vai acompanhando, mas não são também todos os críticos, né? Eu acho que tem um olhar um pouco que se configura, tem críticos que acompanham, entendeu? Mas eu acho que poderia ser de uma maneira muito mais radical e mais profunda, entendeu? Sabe, realmente de poder estar no cerne de uma pesquisa, e que isso é no cotidiano. O teatro é uma obra diária, né? Uma lapidação diária. Então, de um dia para o outro pode cair uma construção inteira, e aí um espetáculo novo nasce, né? E como é que você traduz isso? Porque aquele que foi destruído está lá.
Não é que ele é simplesmente jogado, né? Ele vai estar, então, às vezes, tem pequenas nuances de um espetáculo que você consegue ver camadas que você não decifra, mas elas estão lá de alguma maneira. Você fala, nossa, não sei por que naquela cena eu vi sabe, uma rua da Bahia. Isso não aparece, mas está lá. Está na gênese daquele ator que trouxe aquela imagem primeira, né? Então, isso vai ficando, né, realmente impregnado, né, no trabalho. Então, quando você vê uma estreia, você vê um projeto que atravessou vidas. Você vê né, é como se fosse uma gestação, né? Quando nasce uma criança, né, ela já passou por tudo aquilo, né? Desde é a mesma coisa, né? Então eu olho um pouco dessa maneira, né? Como uma vida. Aí você apresenta, né, a criança e vê alguém destrói, né? Você fala, nossa. Você fala, não fala assim do meu filho, né? Dentro disso, você vê é um sistema de atuação, é um sistema de construção, né, Cláudia, que vai estar presente esse processo que vai estar sendo feito, esse espetáculo, que é tão importante quanto esse resultado final. Acho que é um pouco isso também que você está falando, né? Que também não quer final, né? O Leonardo, ele está perguntando um pouco se você poderia dizer qual o sistema de atuação, se você trabalha com algum tipo de atuação, de sistema de atuação, qual seria um que se aproxima mais desse seu processo do Bartolomeu? Bom, eu trabalho basicamente com teatro épico, né? Com a ideia, sabe, de um ator épico, de uma narratividade, né? Que coloca o ator MC em face do mundo que ele está vivendo. É uma trajetória de autorrepresentação, né? Então, não tem como... não existe uma técnica, mas existe uma visão de mundo, né, nesse ator. Então, o mais que eu prescindo quando vou fazer um processo, né, e todos os trabalhos que eu já fui para além do Bartolomeu, os elencos com os que eu trabalho, o que me interessa é o ser humano, entendeu? Que chega com o seu repertório, com a sua visão de mundo, com o seu conteúdo, com tudo aquilo e vai, a partir disso, elaborar um olhar sobre a obra que vamos nos debruçar ou sobre a obra que a gente vai criar, mas esse ser que olha para o mundo de uma determinada maneira e que às vezes pode até usar uma máscara, entendeu? Para criticar um outro pensamento, mas ele vai estar sempre em face daquilo e sempre se posicionando, que traz a sua visão de mundo, né? Para falar até às vezes, né? Para dar voz a uma personagem que seja a antítese, por exemplo, né? Do seu próprio olhar, mas sempre imbuído desse olhar crítico e dessa narratividade, entendeu? Que pressupõe que a pessoa tem um ponto de vista sobre a realidade. Esse papo, assim, que querem de mim, eu sou apenas um ator, comigo, não funciona. Eu quero tudo de você, porque você é um ator, eu quero tudo, tudo. Como você olha para a vida, como você, né? Inclusive você mesmo, né? Exatamente, inclusive você mesmo, né, e botando todo o teu o métier, né, todas as técnicas, tudo que for, né, preciso para poder contar, né, mas você escolhe fazer aquilo, né, você é ativo, consciente, né, dentro daquele posicionamento, porque o teatro é uma arte do seu tempo, né, o teatro é uma arte do agora. Entendeu? Mesmo que ela vislumbre agora um futuro, não quer dizer que ela não possa constituir devir, mas ela está constituindo esse devir a partir do momento presente, né? E se renova, é isso, assim, essa possibilidade que o teatro tem se acontecer hoje, uma coisa, você vai entrar em cena e você não vai carregar, não te modifica. Eu me lembro que quando a gente fez a ocupação do Arena, há bastante tempo atrás, com a Companhia São Jorge, eles iam estrear Biderman e os Incendiários. E isso foi 14 de setembro. Dia 11 de setembro teve As Torres. E a peça... Não tinha como não entrar em cena e não fazer uma menção que tinha acabado de acontecer. Você entendeu? Assim, então, assim, de que maneira que fosse, né? Eu me lembro que a Georgette fez
sabe, um aviãozinho de papel caindo no meio da cena e todo o elenco olhando assim, sabe, foi tão... E o público inteiro, entendeu, adentrou ali e começou o espetáculo por um outro prólogo que não existia no texto, né, mas que se fez necessário diante do que, né, aí todo o texto depois, que falava justamente sobre, né, é um texto que fala sobre terroristas colocando na casa do burguês uma bomba, se redimensionou imediatamente, né? Então, essa possibilidade que o teatro tem de interferir na realidade, de cortar a realidade, né? É o mais legal de tudo, né? Nesse sentido, Cláudia, como é que é ter um grupo, você acabou de falar, que tem 20 anos de vida, de trajetória, né? Assim, e tá pulsando com essas pessoas e as mudanças que as pessoas têm dentro delas também, o mundo como se modificou, essa ideia dessa linguagem do hip hop que vocês trouxeram para a cena, pelo menos aqui no Brasil, como uma ideia de um teatro hip hop, né? Como é que você vê essa trajetória de vocês? Como é que isso continua se dando? Como é que é trabalhar com essas pessoas durante tanto tempo, né? Com as mudanças que vocês todas tiveram, que o mundo teve? Que você falasse um pouquinho dessa trajetória aí tão especial do Bartolomeu. Bom, nós vamos fazer 20 anos esse ano, né? Em novembro. Que ano, então, né? Para fazer 20 anos. Completamente. Ao mesmo tempo, a gente está em face desse pensamento. Nós estamos, né, nos revendo, olhando nossa trajetória, nosso legado, o que a gente construiu. E é muito bonito, né? Eu assim, posso dizer que assim, eu tive a iniciativa de chamar essas pessoas, né? Para o núcleo Bartolomeu nasce nessa estreia, quando a gente fala assim, nossa, aqui tem uma linguagem, para além de um espetáculo, ia ser um espetáculo, tem uma coisa potente, vamos continuar. Então aí foi um passo coletivo, mas esse lugar de trazer o hip hop para o teatro, né, e ter escolhido essas pessoas, né, que permanecemos, e com todas aquelas que passaram pelo grupo, que foram importantíssimas, cada uma, né, no momento, mas nós quatro, cada um fazendo jus exatamente a iniciativa primeira, que era artistas que vêm para somar, cada um com a sua. Então, a ideia de que cada um tem uma trajetória individual e é potente naquilo que faz fora e que aquilo acrescenta. Então, né, a gente vai para fora, quanto mais para fora a gente vai, mais para dentro a gente incrementa, né? Sempre foi uma premissa, né? Claro que isso não é simples, né? Porque você começa a ter também muitas coisas fora e esse aqui, né? É poligâmico, é um casamento poligâmico. A gente sempre fala que o Núcleo Bartolomeu é um casamento estético entre o teatro épico e a cultura hip hop, mas é muito poligâmico. Mas, na verdade, eu acho que o que nos mantém vivos e juntos é a possibilidade de ir para fora e refletir aqui, de ir crescendo e nos transformando junto com a realidade. E passando por crises, por adequações, diante de tudo que foi se desdobrando nesses últimos 20 anos, né? Nós crescemos junto com um pensamento aqui, né? O que a gente está vendo nesse momento do movimento negro, né? Tudo isso acontecendo com uma potência, entendeu? Coletivos negros tendo um lugar na cena e na dramaturgia que com muita mais visibilidade, com potência, né? É maravilhoso, né? E isso era uma questão, por exemplo, que a gente debatia no começo do trabalho, né? As questões da negritude sempre foram uma questão pilar no Núcleo Bartolomeu, um tema desde o começo, né? E como nós fomos também nos adequando às mudanças que estão acontecendo, ao lugar de fala, tudo isso vai nos elaborando, reelaborando, nos reinventando, nos recolocando em face da nossa própria obra, sabe? E faz com que a gente tenha vontade de continuar caminhando, avançando, entendeu? E redescobrindo juntos, entendeu? O que nos une, o que nos separa, né?
quais são as coisas, por exemplo, que eu quero fazer sozinha, com outros atores, ou até com uma parte do trabalho do grupo, entendeu? Como eu e a Lua, né, que fizemos algumas coisas, o Eugênio também junto, a Rô não fez. E isso, para nós, é cada vez mais tranquilo e salutar, né? E quando estamos. Quando a gente fala assim, agora vamos fazer esse Terror e Miséria, entendeu? Depois, sabe, a gente faz coisas que realmente onde a gente sente que a potência do coletivo é muito importante, aí a gente avança. Então, é que nem um casamento, tem que manter viva a chama acesa, né? Eu queria que você falasse desse espetáculo do Terror e Miséria, que não sei nem falar, é uma coisa gigantesca, assim, né? Em todos os sentidos. Ao mesmo tempo parece uma festa, ao mesmo tempo é uma questão política super intensa. Isso de trazer o cotidiano, o que está acontecendo naquele dia para dentro da cena, acontecia muito nessa peça, né? Eu vi lá, nossa, caiu da minha cabeça o nome do teatro. Teatro Zé Celso, Oficina. Ah, no Oficina. Ui, Oficina. Aí você viu um acontecimento. Um acontecimento maravilhoso. Mas é muita coisa, né, Cláudia? Assim, a gente vê exatamente isso que você está falando, o processo. Dá para imaginar cenas que não estão. É muito louco isso, assim. Você consegue ver aquilo e você fala, nossa, aqui tem uma cena que não está, né? Que eles tiraram para poder caber essa outra. A gente consegue enxergar o processo. Isso é das poucas coisas que eu vi que, de fato, o processo está presente em cena. Isso é muito raro, muito mágico, assim. Queria que você falasse como é orquestrar um negócio desse, tão potente, tão grande, cheio de gente, com tantas... Tá tocando alguma coisa aí. Bom, tá tocando o telefone? É o meu? Eu sei. Bom, deixa eu tocar. Não tem muito o que fazer, né? Falando da vida entrando aqui. E aí, só queria explicar, porque tem perguntando muito do Baderna, que querem saber da questão do Baderna, desse processo aí. E se você ainda tem a necessidade de entrar em cena, que eu acho que essa peça junta todas essas perguntas numa só. Mas o que você quer que eu fale o quê? Sobre o Terror e Miséria? Sobre o Baderna? A Lua está aí assistindo. O Baderna é um projeto que quem encabeçou foi a Lua. Né? É um projeto muito autoral e onde eu, a Rô, o Eugênio, todos nós participamos, mas é uma pesquisa que surgiu inicialmente num trabalho nosso do Fratre Amada Brasil como personagens, né? Não era para o Fratre, era para o Orfeu. E depois a Lua ficou com essa vontade dessa baderna e ela pegou para si. Então eu tive a honra de escrever uma parte do texto e fazer o figurino. Mas é um projeto que... Agora, o que eu posso dizer dele que foi uma coisa muito louca, porque ele foi, na verdade, a nossa obra que... manifesto, né? Porque foi exatamente, estreou no momento em que nós iríamos ser despejados. Então a ideia de realmente, já que o teatro ia ser demolido, não tinha o que fazer, a Lua encampou essa demolição e traduziu essa performance, né? Literalmente num espaço em ruínas, né? Traduzindo também essa história da baderna, né, que é uma história que ficou perdida entre escombros, porque não se sabe até hoje qual é a verdade sobre o que aconteceu com ela, né? Então tudo convergiu. Então a nossa obra manifesto foi essa lírica, né? Essa poesia, né, que é o eterno movimento que tem que nos mover, porque os baderneiros, né, embora a baderna seja chamada de baderna, que seja bagunça, baderna significava a divina dança. Os baderneiros eram seguidores da baderna, eram os fãs da dança dessa mulher. Então eu acho que nesse sentido nós badernamos bem, né? Na nossa saída, deixando usando ela um pouco quase, sabe, como nosso, né? Ela foi a nossa madrinha, né? Na entrega dessa casa de teatro que foi aplainada no dia seguinte. Eles nos tiraram na força daquele jeito violento. No dia seguinte, quando a gente ia voltar para buscar nossos material de luz, um monte de coisa, eles já tinham passado o trator, já tinham implodido.
o Deixa eu espaço. só para as pessoas entenderem, vocês tinham uma sede num lugar ali na Isso. Pompeia, que obviamente, né, tudo ali está virando Que prédio. foi destruída pela Inca Incorporadora e todos os seus associados. A gente sempre combinou que sempre vai falar esse Sim. nome. E aí vocês fizeram um movimento para que isso não acontecesse e tal, e aí é isso que você está contando, como é que vocês foram Mas tirar. não teve como, E aí aconteceu isso. Então a Baderna foi assim a nossa última estreia ali, entendeu? E fizemos, né, da estreia do espetáculo também um manifesto vivo, entendeu? Da nossa relação com o espaço, com a história desse espaço, com a história do que é você destruir um espaço público, né? Porque um teatro é uma ágora aberta a todos, né? E para fazer um prédio, né? Enfim. Então, ele teve além, né, do próprio espetáculo em si, que era maravilhoso, muito bonito, ele ficou um ícone muito forte, né? Uhum. E aí vamos falar então do Terror e Miséria. Como é que Bom, o desse Terror e processo? Miséria é o seguinte, o Terror e Miséria, eu queria esses atores. E todos os Né? atores que eu queria vieram. Só Entendeu? A esse, única pessoa que não conseguiu ficar foi o Danilo, porque o Danilo, gente. que estava no elenco oficial, porque ele foi bem o momento que ele mudou para a Alemanha. Né? Então ele não tinha como ficar no trânsito naquele momento, porque ele estava se estabelecendo. Então ele chegou a fazer uma primeira leitura dramática, que a gente fez no Sesc Ipiranga, e depois ele foi. Então eu queria muito essas pessoas, por causa dos artistas que cada um dessas pessoas é, entendeu? Então, isso quer dizer que eu pressupunha que cada um estaria chegando com seu estofo e com sua linguagem e com sua visão de mundo, né? É um espetáculo que eu queria artistas mais maduros, né? Que tivessem já uma trajetória própria, um caminho traçado, né? Cada um, e pudesse vir acrescentar nessa contracena. Não me interessava unificar a linguagem, porque a linguagem do hip hop, né, do teatro hip hop, estaria posta nessa moldura dos DJs, né, nessas características, na maneira como eu escrevo, ela já estaria. Mas me interessava que viessem esses artistas com seus conteúdos, com seus jeitos, somar, e a gente se predispor dentro de uma sala de ensaio a fazer todas as cenas. A gente fez por cada ator ficou responsável por uma cenas. Eu também, cada um fez o seu depoimento, né, em relação a esse tema. A gente conseguiu mergulhar numa pesquisa, entendeu? Fazer uma coisa, sabe? Então, foi muito rico, porque veio realmente... Imagina, eram 24 cenas. A gente fez todo, mas a gente colocou... Na verdade, o espetáculo da peça tem 9 cenas, da peça original. Deixa eu só entender que são 24 atores, e aí você propôs um tema, que é o Não, tema são da peça. 24 cenas do Brecht. E a gente Desculpa, acabou 24 cenas do Brecht. fazendo... E quantos A gente atores acabou são? fazendo 9 cenas. Quantos atores que são? Você sabe? 13, contando 13 os atores. DJs em cena. Eles pegaram as 24 cenas do Brecht, e daí cada um deles... Como é que foi esse processo de como é que corta um negócio desse? Como é que faz? Não, é porque às vezes a gente ia assistindo e a gente mesmo conversava sobre as cenas. Essa cena não tem nada a ver, gente. Essa cena a gente não chegou a lugar nenhum. Não chegamos, né? Porque a ideia não é... E outras que foram se transformando, que trouxeram uma semente maravilhosa, entendeu? E que se desdobrou de outra maneira. Então, esse trabalho dramatúrgico que é maravilhoso, você pegar, né, você conseguir pegar a ideia do hip hop, que trabalha muito com recorte, com sample, né? O recorte sabe? Então, você sampleia um trecho de uma música com outra. Eu acho que eu escrevo um pouco assim e me fascina isso. Eu trabalho com figurino um pouco assim também. Né? Uma manga de um vestido de noiva, entendeu? Com, sei lá, com um casaco. Eu gosto disso, de colagem, de mosaico, e eu acho que isso estava presente. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma questão de um fascismo que estava realmente
vindo com muita potência, a gente não imaginava quanto, né, mas comendo por baixo, assim, e desde o impeachment, enfim, isso estava se configurando de alguma maneira, então também eu estava com muita vontade de fazer esse texto fazia um tempo, eu cheguei e falei, na verdade, com a Lu, falei, Lu, vou escrever esse projeto, a Lu me ajudou, a Lu Guedes, um pouco, porque tinha uma premissa inicial, que foi uma primeira sinopse, que olha que coisa maluca. Atores trancados num teatro, sem poder sair, como se fosse um bunker. Uau. Não tinha pandemia, tá? Estão respondendo à realidade que está configurando um fascismo em ascensão através da cena. Então, a ideia era esse jogo, tinha desde o começo. Atores que falaram, hoje eu que vou fazer essa cena, eu que vou fazer essa cena. Esse jogo se manteve, né? Mas partimos disso, né? Da ideia de responder à realidade, ao que estava acontecendo dia a dia no Brasil a partir das cenas. E, terrivelmente, o texto do Brecht começa assim, né? No tempo do governo daquele que se diz enviado de Deus. Essa frase é Brecht puro. Né? Todo aquele prólogo aí eu fui reescrevendo, mas a gente ia entendendo nas cenas um contexto que estava acontecendo aqui aos nossos olhos. Óbvio que são realidades muito diferentes, né? Então você vai readequando, mas os motes foram se colocando pelo próprio elenco, né? Eu tinha um elenco metade negro, metade branco, né? A gente acabou dividindo um pouco o palco, tinha né? É um espetáculo que trabalha com a polaridade. A gente estava vendo isso acontecer no Brasil, né? Então isso também contaminou né? E aí tem os DJs, a música entrando com uma dramaturgia que fazia o fiel da balança, com né? Esses atores narradores ali, sabe? Meio realistas, meio clownescos, meio trabalhando né? Com o cotidiano, como cronistas, né? Podendo destensionar, né, uma coisa que estava muito acirrada e que nos parecia, né, que precisávamos nos curar de uma peste mesmo, né? A gente nem vislumbrava que depois realmente a pandemia viria e seria mais necessário, não seria metafórica a doença, né? Seria Digo isso porque no final a gente acabava, né, com aquela imagem do Mulu com descarrego de pipocas, né? E, enfim, parecia um pouco um prenúncio, né, de tudo isso que está acontecendo. Você fala que quando você quer esses atores, né, um elenco maravilhoso de atores incríveis, você fala que você quer que eles tragam o que eles têm, né, a linguagem deles, a trajetória, que você não quer unificar isso. Mas, ao mesmo tempo, tem uma linguagem que unifica, digamos assim, no bom sentido, né? Você tem essa linguagem que é essa proposição que você já faz há 20 anos, da questão do hip hop, que vai juntando recortes, mas que no fim dá uma unidade, assim, né, Cláudio? Tem uma coisa ali que você vê que faz sentido, né? Não é né, para quem ouve que não viu, pode parecer. Como é que é isso, assim? Então, você trazer esses olhares todos e você, como diretora de fora, fora dentro, né, que o diretor tem, dá essa unidade nessa disparidade, assim. Como é que é? Você fala assim, isso daqui, como é que essa mágica acontece? É que aí a gente vai trabalhando tudo junto. Então, por exemplo, a gente vai trabalhar com uma dinâmica de spoken word, que nesse caso a Rô, né, sempre toma a frente, que vai nortear tudo. Então, desde o começo, a gente vai trabalhar com a técnica de spoken word, de aprender a falar no tempo, na rima, porque eu vou fatalmente trazer os textos escritos dessa maneira. Então, se o ator não tem em alguma instância uma familiaridade com aquilo, não que ele vai ter que falar, tem cenas que, sabe, que não esbarram nesse lugar, aparentemente, mas elas estão todas colocadas no tempo, entendeu? Isso é uma coisa que você tem que ir burilando, não é simples. Parece fazendo, gente, vamos falar. Não. Então, o que faz parte de uma coisa cotidiana pra gente? Assim, trabalhar a voz, técnica de spoken word e corpo. Né? Como esse corpo vai estar misturando qualquer expressão, qualquer gestos, né? E vai passar um pouquinho pela, sabe?
pela fricção da dança de rua, que também é um outro olhar, porque você pode estar fazendo uma coisa, eu posso estar fazendo uma coisa assim, sabe, a dança e de repente eu faço um gesto e eu incluo, mas para isso você tem que começar, é uma forma de pensar, né? Então você vai introduzindo um pouco esses elementos como como uma forma cotidiana, para que na hora que você realmente vai formalizar o todo, aquilo não seja estranho, porque aí senão você não consegue. Porque aí a pessoa fica falando o tempo todo super solto, aí no final você fala, agora você vai pôr isso no tempo. Né? É uma técnica. É por isso que também você conta com atores muito experientes que assimilam rapidamente. E ao mesmo tempo, por exemplo, você deixar uma pessoa que canta como a Fernanda canta, por exemplo, entendeu? Fazer um tango livre, do jeito que ela quer, e eu ponho uma base toda ritmada, entendeu? Então o hip hop entra para calçar um ato de liberdade ali. Entendeu? Isso eu estou dando esse exemplo, mas tem outras cenas que acontecem ali, entendeu? Os elementos, eles calçam, entendeu? Às vezes eles se posicionam dando contorno, e aí aquilo que o ator faz de melhor brilha, entendeu? Porque ele está emoldurado. Então, neste caso, a gente trabalhou muito assim, eu acho que a forma veio dando contorno. Né, o vídeo, sabe, trazendo as placas, entendeu? Sabe, também, que era super épico, mas tinha a ver com essa questão da placa de rua um pouco, né, dando um contorno, dizendo assim, existe uma linguagem, mas dando espaço para essa dilatação desse elenco que estava trazendo outra coisa, senão eu iria triturar também esses atores, né? E aí não seria tão maravilhoso quanto que tenha dentro de uma estrutura formal bem estruturada, esse respiro, né, para que esses atores trouxessem o tempo próprio deles, né? Nossa, acho que você explicou de uma maneira, você está falando de uma peça específica, mas acho que você explicou de uma maneira maravilhosa o que é essa visão do diretor, né? Que dá liberdade, digamos, que contempla a liberdade do ator também. Muito bacana. Eu, às vezes, tenho a sensação que eu sou meio besta, entendeu? Às vezes eu falo assim, gente, eu não estou fazendo nada, mas, na verdade, cada vez mais eu percebo que eu não tenho que fazer nada de cara. Quanto mais eu me torno como receptiva, muito melhor é para o processo e para a obra, entendeu? Quanto menos eu quero propor, mais maravilhoso acontece, sabe? Enfim. É o oposto do que você pensa do diretor. O tempo, né? O tempo, gente. Olha os cabelos. Tem duas palavras que você usou bastante que eu queria que você falasse um pouquinho, que é a questão da narrativa, quer dizer, essa narratividade dentro do teatro, como é que é essa questão, e a contracena, para entender um pouquinho melhor, você falou desde o começo que essa questão que vem para você, né, é a contracena. Queria que você falasse isso, um pouco dessa diferença dessa narrativa. Da linguagem, se fala. Da contracena, das linguagens e da narratividade que você coloca e propõe desde o começo aí. É porque a ideia, tem uma coisa, né, que eu me apaixonei pelo hip hop porque eu me apaixonei antes pelos trovadores. Eu tinha muito essa imagem Então, eu gostava muito da rima, sempre gostei. Inclusive, de textos rimados, eu gostava da Vida é Sonho, porque ele era todo rimado, maravilhoso, entendeu? E num lugar de uma riqueza, né? Mas essa ideia desse trovador arauto, sabe? Que depois, para mim, é a figura do MC, e que é o griot, mas que chegava de uma... Não tinha, né? Não tinha telefone, não tinha jornal. De uma cidade a outra, o rei nos disse, né? O pessoal chegava na cidade e começava a cantar a história do que estava acontecendo, né? E a partir daquilo... Eu sempre achei essa figura muito maravilhosa, entendeu? Eu falava assim, nossa, então, ter a ideia de um narrador que apresenta e que sempre fala assim, gente, o que nós vamos fazer aqui é ver como um advogado, entendeu? Lida com o confronto de um empregado, tá? Vem comigo. Entendeu? Sempre me encantou que existisse essa pessoa. Na linguagem do hip hop, na verdade, o rapper, né, o MC, surge, em primeiro lugar, muito antes de escrever e fixar uma letra, né? Ele ficava assim, improvisando, né, no tempo.
E aquilo, né? Aí um dia alguém sacou que era bom, né, escrever, né, e fazer e repetir. Mas a ideia de... E não só isso, o que que essas narrações contavam? O que que esses improvisos falavam, né? A vida inteira de algumas pessoas. O poder de síntese de um texto do Mano Brown para falar, entendeu? Sobre um contexto específico. Eu falava assim, gente, é uma vida inteira, é uma obra, é uma narrativa. Então, escrever espelhando esse jeito Do de trovadorismo contar. com os MCs. Exatamente. Então, eu comecei a desenvolver um tipo de narratividade que prescinde um pouco dessa linguagem. Né? Eu acho que a Antígona é o ápice do fenômeno, porque ela é uma obra inteira narrada, contada, entendeu? Antigamente recortadas, as suas. Antígona recortada, Ela é inteira, ela é praticamente uma voz única que vai se desdobrando em outras vozes, mas tudo pelo olhar dessa menina, dessa Antígona, dessa Antígona e desse duplo, né, desse medo Ismênia ali, mas na verdade é uma única voz narrativa que vislumbra tudo, né, e que só poderia ser feito calçada por esses elementos da linguagem. Eu acho que nesse sentido, por isso que a Antígona tem um pouco de uma obra síntese em algum momento, né, onde todos os elementos da cultura e do teatro hip hop, como estão encadeados, né, tanto no livro da Roberta, como em alguma medida também no livro da Lua, eles estão ali colocados em cena, entendeu? E elaborados. Então, e aí é claramente, entendeu? A contracena. Por quê? A montagem é toda épica, né? Elas estão o tempo todo, né, narrando e vivenciando essas figuras, entendeu? E as linguagens vão contracenando. Então a dança, entendeu? Tem alguns momentos onde a dança, entendeu? Contracena com o spoken word, às vezes só a música contracena com a narrativa histórica, então a música faz papel de rubrica. Entendeu? Então, para fazer o papel, a mudança de tempo, né? A peça se passa entre 10 décadas, né? 5 décadas. A virada, quem faz, é a dramaturgia sonora. Então, você percebe que entrou uma música que é daquela época. Então, aquilo que está dizendo. Então, todos os elementos se configuram dramaturgia, se configuram ator em algum momento, porque está protagonizando a cena, entendeu? E ali eu acho que essa contracena se estabelece de uma maneira cênica, como eu acredito que chega num ápice. A partir de então, e depois o Terror e Miséria, porque o Memórias, aí é outro dispositivo. O Terror e Miséria já abre, entendeu? Para que a estrutura seja o espaço, entendeu? A linguagem seja o espaço, e a contracena seja com a linguagem individual de cada artista. Então expandiu, né? Explodiu. Mas precisamos convergir. Eu acho que por isso que o Antígona foi assim, foi só nós ali em cena, foi muito importante. Sabe, só duas atrizes, MCs em cena e o DJ, sabe, e um texto assim que realmente possibilitasse que a gente olhasse o que a gente estava propondo mesmo, né? Não sei se eu respondi. Muito. Perguntaram se essa questão do repentismo nordestino também está no meio disso, assim, tem também com essa certeza. Uhum. Com certeza. Tanto é que não é à toa, e não é que a poesia rasga, né, o trabalho do Bartolomeu e o slam, que é a frente que a Rô trabalha, mas o primeiro slam brasileiro aconteceu dentro de um teatro, dentro da lei de fomento. A gente era fomentado e a gente pôde fazer o Zap mensal, e a partir disso, hoje existem mais de 200 slams no Brasil inteiro. Né? E a cena do slam tomou a proporção que tomou. Mas não foi à toa que a poesia invadiu. Né? Fomos invadidas por ela, porque... Né? E aí, o repente, todas as manifestações, mas quero dizer a rima,
né? A poética da palavra, né? Que entra, né? O ritmo e a poesia nas suas todas na sua diversidade como um componente constitutivo do nosso imaginário, mesmo que ele tomou uma frente, né? É um braço, mas é uma coisa que não teria como não caminhar ao lado, né? Porque é um dos elementos constitutivos da nossa narratividade, né? A poesia. Quando você fala do Fomento, só para esclarecer que é um edital, né? O Fomento é o teatro, para o Teatro de São Para a Paulo, cidade de São Paulo. Para a cidade de São Paulo, é um edital da prefeitura, né? É muito importante para os teatros de grupo. Sim. Mais. E aí, bom, a gente vai chegando no fim, é muito rápido essa hora aqui, eu falo isso todo dia, hoje foi mais ainda, a gente tem 5 minutinhos, então perguntando para você falar um pouco da questão como é formar, como é que é o seu trabalho de formadora também, e eu queria que você deixasse, comentasse duas coisas, uma, algo para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre tudo isso que você falou aqui, se é um livro, se é um filme, é uma música, alguma coisa que você possa indicar, e perguntar como é que você está vendo, Cláudia, como é que vai, o que você está fazendo nesse momento e como é que a gente vai continuar com o teatro aí, o que você acha? Bom, como formadora, eu sempre tive a sorte de ser chamada para... eu tive bastante tempo na Escola Livre, à frente do núcleo de dramaturgia e depois do núcleo de direção, que eu acho que era um pouco mais a minha praia. Por quê? Porque eu acho que, para mim, a dramaturgia está englobada nesse lugar que eu digo da dramaturgia cênica como um todo. Então, a ideia de formar artistas para a cena. E eu acho que na direção isso era mais possível, porque eu me considero uma dramaturga, mas eu trabalho com a dramaturgia muito voltada para a palavra, para vai ser dita. Então eu estou com um projeto e aí eu vou escrever para esse projeto, mas eu não concebo uma peça antes, pelo menos até hoje não chega para mim muito dessa maneira. Com algumas, por exemplo, a Antígona, por incrível que pareça, partiu de um texto, de um desejo que eu escrevi. Mas a gente vinha com uma linguagem, desenvolvendo uma linguagem, então culminou numa peça toda narrada, enfim. Mas então, eu gosto para mim, a ideia da formação se dá como eu trabalho em sala de aula com todos os atores, entendeu? Vamos criar um projeto juntos e a partir de então, é óbvio que tem algumas coisas dentro da linguagem do teatro hip hop que são fundamentais. Então, o exercício do depoimento, por isso que nós trabalhamos, né, como chama, Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, né? A ideia do depoimento, que foi uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar, a ideia, né, de você passar por toda a construção dos personagens, pela construção de uma visão de mundo. Então a gente sempre começa trabalhando primeiro com um depoimento pessoal, depoimento pessoal mesmo, assim, eu neste momento, aqui em face dessa obra que nós vamos fazer agora, né? E depois, esse mesmo raciocínio estendido às figuras que nós vamos ter que pôr em cena. Então, por exemplo, como é que a gente chegou, né, ao Segismundo ser, por exemplo, a cultura hip hop encarnada, né, entrancada numa torre, criando diversos personagens, até que você fala assim, não, isso tem a ver com o que a gente vai fazer, né? Então, praticamente são defesas de pequenas teses, né, que vão acontecendo e que todo mundo passa por todas as figuras, por todas as personagens. Por isso que é a questão do tempo. Eu sou de processos longos, né? Quando dá. Às vezes você está numa escola e você tem... Só que, no geral, quando você está numa escola, você tem todos os dias, né? E aí você chama e fala assim, vamos ensaiar fim de semana, vamos ensaiar, né? Tem uma dedicação, né, que você tem que... então eu gosto muito de mergulhar primeiro no universo de quem está chegando, dos alunos ou dos artistas envolvidos, e a partir daí a gente redimensiona a obra juntos, né? E acredito que o corpo, a voz, entendeu? E o pensamento tem que andar juntos na constituição de uma obra. Então,
sempre trabalhar com textos teóricos, com pensadores e com obras de arte que nos alimentem e que nos tragam questões em relação ao assunto que a gente vai abordar. Um treinamento ferrenho corporal, tanto da linguagem, né, da dança de rua, que traz um contexto específico, mas também a ideia de, às vezes, associar, entendeu? Então, por exemplo, no Terror e Miséria... Eu vou ter que fazer de novo. 12 segundos. Super obrigada. Muito, muito, muito bom. Aprendi muito com você. Todo mundo curtiu muito. Obrigada por você ter vindo, querida. A gente vai cair. Eu queria